Durante uma locação imobiliária, podem surgir situações de conflito entre locadores e inquilinos. E o corretor de imóveis, que atua como administrador da locação, possui papel fundamental para solucionar esses casos. Acompanhe neste programa situações embaraçosas que podem gerar algum desgaste entre as partes. É fundamental que o profissional da intermediação imobiliária atue com segurança e eficiência para resolver esses problemas. Para abordar esse tema tão importante, recebemos no programa de hoje o especialista em locação imobiliária, Carlos Samuel de Freitas. Carlos, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na TV Cresce Rio. Da mesma forma, é sempre um prazer estar aqui com vocês para abordar esse tema que é sempre tão palpitante, né? A relação locatícia é sempre uma relação que tem tudo para ser boa, mas por vezes se torna conflituosa, né? Então, é sempre bom. A gente, pelo menos, consegue apaziguar, quem sabe, esse mercado, às vezes, tão complicado, né? Carlos, inicialmente podemos destacar que a elaboração do contrato de locação bem ajustado é o passo fundamental para evitar conflitos entre as partes? Com certeza, é inequívoco isso. Um contrato de locação bem ajustado, onde contemple os direitos e deveres de parte a parte e que tenha assim, a proteção tanto do locador como do locatário, ele é fundamental para uma boa relação locatícia. Óbvio que envolvem outros fatores na relação locatícia, mas o contrato de locação, ele bem elaborado, ele é o princípio básico do início de uma boa locação e dali vão se tirar os melhores proveitos de parte a parte. Após a elaboração deste documento, é fundamental explicar os direitos e deveres do locador e do locatário? Na realidade, as pessoas que vão alugar, sejam locatários ou locadores, né, eles têm por obrigação de conhecer a lei, porque a lei do inquilinato ela já disciplina direitos e deveres no artigo 22 e 23 da lei. Então, o artigo 22 são os deveres do locador, no artigo 23 os deveres do locatário. Mas é muito importante que nem todas as pessoas são versadas no direito, nem todas as pessoas são versadas em ler uma lei, não é? E é muito importante que se explique aí os deveres de cada um, os direitos de cada um, para que não haja conflito. Eu acho que qualquer relação que comece com uma boa mediação, com um bom início de explicar até onde vão os limites de cada parte, ela se torna uma relação longa ou curta, mas calma, tranquila, né? Então é fundamental assim, que se explique a cada um os seus direitos e os seus deveres, principalmente. Questões como alterações na estrutura do imóvel podem ser resolvidas facilmente com uma vistoria eficiente? Em caso de reformas, quem deve arcar com as despesas? Depende da reforma. Se for uma reforma que interesse ao locador e que venha a se incorporar ao imóvel, obviamente que essa reforma deverá ser custeada pelo locador, até porque o inquilino é transitório, ele vem, ocupa um tempo e vai embora. Se ele faz uma reforma que interesse ao locador e que vá se incorporar ao imóvel, sim. Agora, se é uma reforma de mero deleite, só para deixar o imóvel como ele gostaria que fosse e que ao final essa reforma não cria nenhuma valoração ao imóvel, ela não se incorpora, obviamente que essa será do locatário. Por exemplo, as reformas de adequação do imóvel para um uso específico de atividade, por exemplo, um consultório dentário. Você, para montar um consultório dentário, terá, obviamente, que fazer uma reforma naquele imóvel para adequá-lo para esse uso. Tem aí problemas de hidráulicos, problemas elétricos, que você tem que adequar o imóvel. E será que isso interessa ao locador? Eu entendo que não. O locador não tem por que incorporar isso, porque talvez, se ele concordar e vier a estar indenizado, dali por diante o imóvel vai ficar restrito só ao uso. E a gente sabe muito bem que um espaço ele pode ser usado para diversos fins. E esse é um fim muito específico. Outro, um laboratório de análises clínicas, por exemplo, você terá que adequar o imóvel para esse uso. Será que isso interessa ao locador ou na realidade essa reforma é unicamente para adequar o imóvel ao uso do locatário? Isso tem que ser muito bem estudado. E aí eu até recomendo nessa hora que o corretor ele se calce de conhecimento ou de buscar profissionais de conhecimento na área para que ele possa dar a orientação correta, tanto ao locador quanto ao locatário, de quem e para quem ficam esses custos e como mensurá-los, se vale a pena ao locador tê-los ou não. A vistoria é fundamental. A vistoria é o início e o fim de um negócio de locação.
é de suma importância que tenha uma vistoria detalhada, de preferência com fotografias, até filme. Atualmente já temos elementos tecnológicos para isso, né? Filmar o imóvel, o estado em que o imóvel é efetivamente entregue ao locatário. Como está o imóvel? Descrever. Não há necessidade de fazer parte do contrato, mas é necessário que seja aditado ao contrato. Então, pode-se fazer um laudo de vistoria com uma gravação qualquer, que vai fazer parte integrante desse laudo, né? Isso vai ser um anexo do contrato, entendeu? Não há necessidade de estar fisicamente dentro do contrato, no corpo do contrato, mas como um anexo, sim. Obviamente que em alguma cláusula do contrato, o corretor ou o advogado ou o locador vai colocar que existe um laudo de vistoria que faz parte integrante daquele contrato como anexo e que descreve a condição em que é entregue o imóvel. Da mesma forma na entrega. Na entrega, há que se fazer uma vistoria exatamente como aquela que foi feita de entrada para se ver as diferenças, ver se o imóvel está sendo entregue exatamente como foi, está sendo devolvido exatamente como foi entregue ou não. Se houver diferenças, obviamente que caberá o ressarcimento por parte do locatário ou locador daquilo que estiver porventura em desacordo. Mas é fundamental, vistoria, tanto na entrada quanto na saída, é de suma importância para garantir os direitos de parte a parte. E quando estão envolvidas taxas e tributos, quem é o responsável pelo pagamento? Via de regra, principalmente nas cidades, as taxas e os tributos são por parte do locatário o pagamento, o reembolso desse pagamento. Porque taxas e tributos sempre são do imóvel. São despesas e são tributos que são inerentes à coisa, ao imóvel. Só que no contrato de locação você pode estipular, e na grande maioria deles é estipulado, né, que esse pagamento venha a recair para o locatário reembolsar o locador. Mas o pagamento, e eu sempre recomendo isso, o pagamento tem que ser feito pelo locador, para que ele tenha a certeza absoluta que está pago o imposto, que está pago o tributo, que está pago, enfim, a taxa que houver, para que isso não venha a se transformar numa dívida ativa no imóvel. E cobrar do locatário. Paga e cobra do locatário. Essa é a característica mais marcante da exigência de cobrança de tributos na locação, é dessa forma. O locador paga, ou o administrador paga, aí depende do acerto entre o locador e o administrador, e cobra do inquilino, e o inquilino ressarce. Carlos, uma situação conflituosa é quando o atraso no pagamento se torna recorrente. Como o profissional deve atuar para solucionar esses casos? É difícil. Mas é a parte mais árdua da negociação, via de regra, é a inadimplemento. E vivemos um momento de crise no país, onde, infelizmente, está crescendo o número de inadimplentes, aqueles que não pagam em dia, o imóvel, às vezes até nem pagam, que dirá em dia, né? E é de suma importância a atuação do administrador nessa hora. É ele que pode viabilizar que essa situação não se estenda e não se agrave mais. Sabemos que isso é como se fosse uma bola de neve. Quando não pagam um mês porque o dinheiro não deu, certamente não vai dar para pagar 2 no mês seguinte e 3 no outro e por aí afora. Então, é de suma importância que tente viabilizar um acerto para que seja viável ao locatário pagar e seja viável também do locador receber, claro, evidente. Porque, muito embora eu seja corretor e seja advogado, o pior dos mundos é ir parar no tribunal. Quando isso vai parar no tribunal, quando isso se transforma numa ação de despejo por falta de pagamento, aí a gente vive um momento do caos. Os tribunais são muito lentos, as ações são muito demoradas e, por vezes, você consegue rescindir a locação ali por intermédio de uma sentença judicial, mas o crédito para ir buscar aí é mais longínquo ainda, essa busca do crédito. Então, é fundamental que o corretor, nessa hora, nesse momento, atue para tentar, de alguma forma, equilibrar aquela situação, equalizar aquela situação. Nem que tenha que fazer um parcelamento do mês vencido, incorporar aquilo aos imóveis vencendo, mas tentar apaziguar ali, não deixar que aquilo corra, que aquilo aumente e se transforme na tal bola de neve, que não se sabe qual vai ser o final dessa proporção da neve, tá bom? Em quais situações o inquilino fica dispensado de pagar a multa devido à rescisão do contrato? Há algumas situações peculiares que a lei do inquilinato prevê. Logo lá no artigo 4, se o locatário está morando em determinado local e trabalhando em determinado local, e o empregador
transfere daquele local para outro, que seja, obviamente, distante do imóvel. Via de regra, isso só é exigido quando muda de município, mas há situações em cidades muito grandes, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né, que às vezes você está na Zona Oeste, passa para a Zona Leste, ou vice-versa, Zona Norte, passa para a Zona Sul, né? E numa situação como essa, às vezes a distância é até maior que troca de município, né? Então, é viável, sim, se pleitear o locatário pleitear a rescisão daquele contrato, na realidade a resilição, não é rescisão, isso é uma resilição, né? E pleitear que não lhe seja cobrada a multa, alegando a transferência, obviamente demonstrando que há transferência. Essa é assim, a mais latente possibilidade que ele tem de dispensa de multa. Ou, se ele vai devolver o imóvel, comunicar com 30 dias de antecedência, no caso da devolução do imóvel no prazo da locação ou depois do prazo da locação. Pode também, e existe hoje em dia bastante essa modalidade, de se fazer um contrato de locação via de regra de 30 meses, por causa da facilidade da rescisão ao término, né? Onde se coloca uma cláusula ali que, em vez de ele cumprir os 30 meses, ele poderá ser isento da multa depois de cumprir determinado período. 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Então, há várias formas de se tentar solucionar o problema da multa quando há a pretensão ou já a ideia de que vai se devolver o imóvel antes do término do contrato. E Carlos, quando ocorre o término do contrato, existe um prazo legal para o inquilino sair do imóvel? Vai depender muito da relação do locador com ele. Se o locador está satisfeito com ele e não vê problema em mantê-lo, ele vai continuar no imóvel por prazo indeterminado, e nessa possibilidade, tanto ele como o locador, a qualquer tempo, podem pedir o fim da locação. O locador pode dar um prazo a ele de 30 dias para que ele desocupe o imóvel, sob pena de não fazer, entrar com uma ação de despejo. E ele também notifica o locador com prazo de 30 dias antes, se ele quiser sair dali por diante. Mas sempre que houver a pretensão do locatário devolver o imóvel, primeira situação, notificar com 30 dias de antecedência. Da mesma forma, o locador, quando a locação está por prazo já indeterminado. Se for ali logo no início do término do contrato, nos primeiros 30 dias, o locador já pode pedir, e se o locatário não devolver, ele pode inclusive propor uma ação de despejo para a retomada do imóvel pelo término do contrato. Para finalizar, deixe o recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Corretor de imóveis, nós, corretores de imóveis, que eu também sou, a nossa função social é muito intensa, como eu já falei, e sempre falo, né? Mas é de suma importância que a gente conheça o que faz, que a gente tenha conhecimento da matéria que a gente está trabalhando. Para isso é fundamental estudar. Não deixem de conhecer a legislação que envolve a nossa atividade, para que a gente seja sempre visto como profissional competente, mas, acima de tudo, conhecedores da nossa atividade e da vasta legislação, que são várias, né, que regulam a nossa atividade. É de suma importância aprender, não ocupa espaço, é de graça praticamente. Então, vamos aprender, que isso ninguém nos tira. Carlos Samuel, obrigado pela presença mais uma vez e pelo conteúdo passado aos corretores de imóveis neste programa. É sempre agradável estar aqui para que a gente possa dividir conhecimento com esses colaboradores sociais que são os corretores de imóveis, que a função e a atuação do corretor de imóveis ela é muito importante no meio social por possibilitar e viabilizar a concretização de sonhos, onde a pessoa pode morar melhor, pode trabalhar melhor, pode, enfim, ter um conforto melhor no imóvel que necessita. É sempre bom poder dividir. Corretor de imóveis. No programa de hoje, você pode obter dicas valiosas para solucionar conflitos entre locadores e locatários. Continue acompanhando todos os vídeos da TV Cresce Rio. Sua audiência é fundamental para o nosso crescimento. Um grande abraço, te aguardo no próximo programa.